dó do vice-prefeito de São Paulo, eu tenho dó deles todos, inclusive do Nunes. Nossa, coitadinho. Ele que bate na mulher, Nunes, Ricardo Nunes, eu não gosto de você desde sempre. Fica na sua, meu. Minhas caras, meus caros, havia dúvidas. Será que o Trump vai interferir nas eleições do Brasil? Eu não tenho nenhuma, vai interferir. Já não tinha, e agora eu tenho certeza. Cunha Bueno, um dos advogados de Jair Bolsonaro, pediu autorização a Alexandre de Moraes para que Darren Beattie, que é um assessor do Trump para relações Brasil-Estados Unidos, visite Jair Bolsonaro na cadeia. Darren Beattie, quem é? Bom, é o cara que disse que o Alexandre é o principal arquiteto do sistema de censura e perseguição a Bolsonaro no Brasil, né? Um trumpista, extremista de direita, né? Vai se encontrar depois com Flávio Bolsonaro também, né? Ele disse que veio aqui para tentar entender como funciona o sistema eleitoral no Brasil. Não, ele pode ficar muito surpreso ao descobrir que aqui um eleitor vale um voto. 2, quem ganha a eleição leva. E se tentar dar golpe de Estado, vai em cana. Isso é muito estranho para ele. Desde um homem, um voto, até golpista para cadeia. Lá, aconteceu de o golpista assumir o poder. Não, olha, gente. Cara, que ranço, cara, que ranço. Eu quero ver como funciona aqui as eleições no Brasil. É cada conversinha mole. Vai ver bem com o Bolsonaro, que tá preso por ter dado golpe de Estado. Então, peraí. O cara pega, vai no TSE e depois ele vai visitar o Bolsonaro. Também quer debater o bloqueio de perfis no inquérito das fake news e das milícias digitais. Ele também não gosta ali para se juntar ali com boa parte uma parte, pelo menos, da crônica política no Brasil, né? E depois diz que tem uma como é parcial. Alberto Fernandes, candidato à presidência da Argentina, visitou Lula na cadeia. José Mujica, ex-presidente do Uruguai, então visitou Lula. Martin Schulz, ex-presidente do Parlamento Europeu. Cuauhtémoc Cárdenas, que é um político mexicano. O ator Danny Glover. O que essa gente podia fazer contra o Bolsonaro, ou o que quer que fosse? Algum deles ameaçou a soberania brasileira? Ou você põe fim ao inquérito contra o meu amigo, ou então tome taxa de 40%. Teve isso? Teve essa tentativa de interferência? Olha, eu vou considerar os seus criminosos terroristas, porque assim eu posso, se necessário, intervir no seu país. Nós estamos falando de outra coisa. Mas, claro, o Alexandre não tinha como negar. Ou então, tá vendo, só por causa da lei Magnitsky que ele foi alvo, aí ele faz isso, ou então porque os ministros estão com vistos suspensos nos Estados Unidos. Sim, a interferência já está em curso, vai acontecer. Vamos ver em que grau. E a situação do Cláudio Castro se complicou no TSE, segundo voto, para que ele seja cassado e tenha declarada a inelegibilidade. Agora, voto do ministro Antônio Carlos Ferreira, que se soma da ex-ministra Isabel Galotti. É um caso cabeludo, né, que teve origem numa reportagem do UOL, se refere ao uso da UERJ, Universidade do Estado do Rio, né, e da Fundação CEPERJ para pagar a funcionários de projetos sociais com dinheiro vivo. Foram sacados na boca do caixa do Rio Vista. O julgamento vai ser retomado no dia 24. Né? Faltam votar Carmen Lúcia, né? O André Mendonça, o Floriano Azevedo Marques, a Estela Aranha e o próprio Nunes Marques. Né? Mais 2 votos e Cláudio Castro terá o mandato cassado e se tornará inelegível. É isso aí. Não está sendo fácil, né? Então, como vocês podem ver, não tinha como realmente. Eu até hoje fiquei de manhã, né? A gente ficou conversando sobre isso, né? O Pedro, que tá mais por dentro com o Reinaldo, ele mesmo falou, Lindy, não tinha como negar, né? Realmente não tinha como negar essa visita. E exatamente, ver como funciona o transporte público, ninguém quer, né?
Ver como funciona o sistema de saúde brasileiro, né, Lucas? Para eles tentarem implantar lá na terrinha do tio Sam. Eles não querem, né? Eu quero só ver os comentários do Merdópolis durante a análise do tio Rei. E aí eu quero trazer para vocês, já que nós entramos no assunto do Cláudio Castro, lembrando que o Cláudio Castro teve uma questão de propina no Rio de Janeiro, criou cargos no tempo dele, antes até dele ser governador, durante o período eleitoral, tal, eles criaram cargos ali para beneficiar. O Freixo vai explicar direitinho aqui no vídeo, e eu vou trazer para vocês, porque o Freixo também está acompanhando de perto essa questão da cassação do Cláudio Castro. Vamos lá. Opa, peraí. Será cassado e vai se tornar inelegível. Acabou agora o voto do ministro Antônio Carlos pela cassação, fazendo 2-0 no placar. O ministro Cássio pediu vistas, mas a ministra Carmen Lúcia já marcou a data da volta, dia 24 e dia 25 de março, completando a votação, e não há jeito. Nós vamos completar aí uma maioria, pelo menos de 4 outros a favor da cassação. Esse foi o caso do CEPERJ, um dos maiores escândalos de corrupção eleitoral de todos os tempos no Rio de Janeiro. Milhares de pessoas. Tinha mais gente sendo paga para ser cabo eleitoral do Cláudio Castro do que em toda a polícia. Tinha mais gente sendo paga para ser cabo eleitoral do Cláudio Castro, paga com dinheiro público, com esquema de corrupção, do que professores dentro de sala de aula. Um escândalo sem precedentes. Foi assim que Cláudio Castro ganhou a eleição no primeiro turno. Isso não se trata de uma vingança, não. Se trata de justiça. Não se trata de olhar para trás, se trata de olhar para frente. Porque, na verdade, o que a gente quer não é voltar no tempo de uma eleição que ele venceu de forma inescrupulosa e corrupta, como a justiça vai determinar. Mas é mais do que olhar para trás. É dizer que o Rio de Janeiro necessita de eleições limpas. O Rio precisa de uma eleição limpa. O Rio precisa virar uma página. O Rio não pode ter o crime governando. O Rio não pode ter o crime com representantes. Não pode ter milícia e comando vermelho, tendo deputado, presidente da Assembleia Legislativa, secretários e tanta gente de um governo. O governo do Rio tem que ser para enfrentar o crime, não ser composto pelo crime, e não governar para o crime. O Rio tem que virar essa página, e para isso a gente tem que garantir eleições limpas. Esse julgamento de Cláudio Castro, que vai o tornar inelegível, que vai dizer como foi a eleição de 22, ela serve para a eleição agora, a eleição próxima de governo do Estado, para servir como exemplo e fazer o Rio de Janeiro ter uma eleição e um governo que mereça. O Rio de Janeiro merece muito respeito. O Rio de Janeiro merece ter um governo que possa enfrentar o crime, e não um governo do crime. E assim, gente, o que me parece, todas as vezes que eu escuto o Freixo e que eu lembro do caso da Previdência do Banco Master, envolvendo, né, a Rio Previdência e o dinheiro dos servidores públicos do Rio de Janeiro, que de 970 milhões desse valor da Rio Previdência que foram os CDBs do Master, mesmo com todos os avisos de risco do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, eu falo isso todo dia para vocês. Eu fico me perguntando se aquela chacina do Rio de Janeiro não foi uma cortina de fumaça para o Cláudio Castro tentar se desvincular das conexões que ele tem. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!